Diga para o seu vizinho: vamos agora para mais alguns passos dessa jornada. Pois bem, levando transformação aos lugares mais profundos do nosso ser, através da saúde emocional e da espiritualidade contemplativa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o ex-médico Lucas, capítulo 10, versículo 38. Muitas vezes nós pensamos que ex é só ex, coisa ruim. Não, tem gente que abre mão de coisa boa para viver uma melhor ainda. Lucas abriu mão da sua profissão nobre de médico para ser ajudante de apóstolo, e nessa capacidade que ele desenvolveu ao estudar, ele foi usado para fazer uma pesquisa acurada de tudo aquilo que as pessoas estavam falando, repetindo e proclamando. E aqui no Evangelho então do ex-médico Lucas, capítulo 10, versículo 38, temos uma história conhecidíssima por todos nós. Está escrito: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, fala assim, parecida comigo, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Se fosse na linguagem de hoje, Jesus diria: Marta, Marta, você se lascou, e a Maria se deu bem, mas há esperança para você. Então nós queremos relembrar que aquilo que as pessoas conhecem uma das outras e até de si mesmas, geralmente é apenas a ponta do iceberg. Aquilo que as pessoas conhecem de nós, e muitas vezes até aquilo que conhecemos de nós mesmos, é apenas a pontinha do iceberg. E por isso temos tantas interrogações na nossa mente, e o motivo de a maioria dos cristãos passarem uma vida inteira se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus tem para mim, o que vai ser de mim. Segundo, o grande problema da vida humana é que cada pessoa, como eu acabei de dizer, vive uma vida inteira concentrada apenas na ponta do iceberg, que representa apenas 10% do total, que precisa ser entregue, trabalhado e transformado nas mãos de Deus. Não apenas pelas mãos de Deus, mas nas mãos de Deus. Revejamos então alguns sintomas que atestam a necessidade urgente de uma busca por uma espiritualidade emocionalmente saudável. Porque se eu não tiver uma espiritualidade emocionalmente saudável, significa que eu vivo, ainda que como filho de Deus, uma espiritualidade emocionalmente doentia. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Eu não senti de Deus, usando Deus para fugir de Deus. Ignorar as emoções de raiva, tristeza, medo, como o William falou muito bem aqui. Eu identifiquei que o que eu senti ontem foi medo, mas o culto foi andando, o culto foi sendo encaminhado, nós fomos adorando e eu me enchi de coragem, eu me enchi de força. Morrer para as coisas erradas. A pessoa é especialista na cozinha, mas ela sempre fica na dúvida se a comida ficou boa, e ela confunde coitadice, autocomiseração com humildade. Não, eu não posso me achar.
está morrendo para coisa errada. Você é fera na cozinha, vá com a certeza, ficou top, porque eu sou boa nisso mesmo. Negar o impacto do passado sobre o presente. Quem tem medo de olhar para o passado, vive sem esperança de futuro. Dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. O meu marido agora é um money make, um fazedor de dinheiro. Por quê? Porque ele está acreditando que lá no trabalho dele, Deus vai junto com ele. Deus o abençoa. Deus abençoa o que eu faço também quando eu estou fora da casa de oração. Posso ouvir um amém? Amém. Fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Espiritualizar o conflito. Tudo é culpa do diabo ou tudo é responsabilidade de Deus. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Não reconhecer, a culpa é minha. Vive sempre culpando os outros. Viver sem limites. Eu mereço isso, eu mereço aquilo outro, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu cartão, eu não tenho limite para nada. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas, é sempre se achar mais e sempre considerar o outro menos. E aí vem a primeira pergunta dessa noite: por que é tão difícil mudar e seguir Jesus? Porque no começo, na entrega da vida para Cristo, é todo mundo fervoroso, é todo mundo animado, mas depois parece que vai esfriando, vai aferrecendo, não tem mais aquela alegria da presença de Deus, de ter comunhão com os irmãos. Por que é tão difícil mudar e seguir Jesus? O que nos impede de nos tornarmos tudo o que Deus quer que nós sejamos? Vamos compartilhar então 3 elementos que dificultam que vivamos uma vida plenamente transformada. Primeiro elemento, a besta. Diga para o seu vizinho: não é você. Você já disse para alguém assim: deixa de ser besta? Quem já falou isso para alguém? Já levanta a mão. É isso aí, por isso que eu falei para você falar: não é você. A cultura dos nossos dias, o sistema do mundo globalizado é comandado por alguém, e esse alguém não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus só reina, só manifesta o reino de Deus onde ele recebe autorização para estar. Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele disse: tem muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas agora não posso continuar porque chegou aí o príncipe deste mundo. E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então existe alguém que gerencia, como disse a Wendy Lohane, a loura do William, tudo o que nós vemos por aqui. E em Cristo Jesus nós temos o poder para gerirmos a nossa vida, para gerenciarmos a nossa vida. Para você entender melhor o papel da besta, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz: notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a quem? A besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 18:4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Nós vivemos, amados irmãos, inseridos numa cultura, e eu falei isso no primeiro dia e quero repetir: a cultura é tão forte, a cultura é tão intrínseca na alma do brasileiro,
de dar o golpe, de dar o cano, que a corrupção não é apenas na vida dos políticos, ela também está espalhada na nação brasileira e até mesmo entre os evangélicos. Quer uma prova? Boa parte das igrejas da nossa cidade recebem muito dinheiro do estado e do município. Como assim? Sim, os pastores fazem amizades, fazem conchavos, para o quê? Não, o dinheiro é para a obra de Deus, mas vem da onde? Não existe dinheiro gratuito, mas é a cultura. Eu posso me dar bem, é Deus que está abrindo a porta. Quando nós começamos o Ministério Aliança Cristã, nós recebemos algumas visitas de políticos, e eles perguntavam: o senhor está precisando do quê? Está precisando trocar os pneus do carro? O senhor está precisando de um outro carro? Do que o senhor está precisando? De nada. Como assim? O senhor não tem necessidade? Tem, mas é Deus quem supre. Mas eu queria dar uma oferta para a igreja do senhor. Nós recebemos. Venha no culto e coloque no gasofilácio. E pasme você, são políticos evangélicos. A cultura da besta é sutil e ela vai nos enredando, e se você não estiver atento, você entra achando que é Deus que está abrindo a porta para você. Quem me entendeu? Como nós estamos inseridos nessa cultura, nós temos dificuldade de discerni-la. Não, isso eu vou pular. Vamos para alguns ensinamentos da besta em nossos dias. Primeiro, a felicidade está em acumular coisas. Você deve obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido que você puder, porque é feliz quem tem coisas acumuladas. Eu compartilhei aqui que eu tenho um amigo que estava um pouco desesperado no final do ano passado, porque ele já paga muito IPTU, e agora ele recebeu herança do lado dos pais dele, e recebeu mais herança do lado dos pais da mulher dele, e a conta do IPTU foi quase no céu, e ele entrou em crise depois, porque a esposa recebeu mais 20 ou 30 terreninhos, só que ele não estava ali no testamento, porque era uma sociedade entre pais e filhas, 20 terreninhos de 2, 3 milhões cada um. O cidadão entrou em crise, ele não consegue cuidar direito nem do que ele tem, e ele passou a passar mal, a ficar cada dia pior, pensando que ele não está no testamento do sogro. Às vezes você passa mal por causa de um tênis, por causa de uma camisa que alguém pegou ou que você não pôde comprar, por causa da geladeira de inox que o fulano tem e você não tem, e você já tem 10 sapatos, mas o seu plano é comprar mais 12 em 2024. Às vezes nós pensamos que é só com coisa grande, é também com coisa pequena. Acumular coisas, ensinamento da besta. Acumular coisas onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Não estou dizendo que não possa ter coisas, é bem diferente. Nós estamos falando de deixar de viver, deixar de contemplar Deus, deixar de ter saúde emocional para acumular coisas. A segurança está em dinheiro, poder, status e boa saúde. Acima de tudo, você deve buscar todo o prazer, a conveniência e o conforto que puder. Ou seja, você é o centro do universo. A prova disso são os hinos que nós cantamos hoje. Quase todos os hinos cantados é o ser humano cantando para ele mesmo em nome de Deus. É quase tudo só para o ser humano. Deus é o serviçal da igreja, Ele não é mais o Deus da igreja. Não é nós que somos os servos de Deus, é Ele que é o Deus que nos serve, e Deus é especialista em servir, mas Ele serve quem? Os seus servos. Esse é o ensinamento da besta. Deus é irrelevante para a vida diária.
Tanto faz se você tem Deus ou você não tem Deus. Cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Antigamente, na nossa nação, quando se falava em Deus, puxa vida, havia um consenso absoluto. Hoje, cada vez mais gente nega Deus. Quem sabe disso? Esse é o ensinamento de quem? Da besta. Exemplo: quando um homem decide casar com outro homem e uma mulher decide casar com outra mulher, está negando quem? O padre de Carapó? Não, está negando quem criou o homem e quem criou a mulher. E o livro quadrado antigo diz que unir-se-á o homem à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. E aí eles vão conseguir imitar Deus, vão conseguir fazer gente. E aí quando um macho casa com um macho com um macho, produz alguém. E quando a mulher se gruda com a outra mulher, produz alguém. Isso é ensinamento da besta. Eu não estou falando de lutas internas, por N motivos, com práticas homossexuais. Eu estou falando daquilo que o mundo, que o sistema defende hoje. Quem está me entendendo? Isso é ensinamento da besta. E quantos de nós aqui já estamos achando normal, que a gente tem que aceitar? Temos que respeitar a escolha de cada um, mas entre respeitar e aceitar tem uma diferença. Deus respeita a escolha de todo mundo, mas Ele não aceita tudo que todo mundo faz. Aceita? Não. Não existem verdades absolutas, morais, mais. O que vale é a sua verdade. É assim que está, irmãos. Assim que está. E na igreja também não é muito diferente. O sujeito comeu meio prato de arroz com feijão, ele já quer dar aula para você, da vontade de Deus. Isso é ensinamento da besta. Diga para o seu vizinho: rebeldia, irreverência é um prato servido pela besta. Deixa de ser besta, rejeita isso. Outro ensinamento da besta: você não é responsável por ninguém, a não ser por você mesmo. Tudo que existe é a vida na terra. Sabe qual que é o resultado desse ensinamento da besta? Homens de Deus, mulheres de Deus, acordam num dia e dizem assim para o seu cônjuge: eu não te amo mais, estou partindo, eu vou cuidar de mim. Você cuida de você e eu vou cuidar de mim. Mas e os nossos filhos? Eles ficam com você, eu vou dar a pensão e você se vire com eles. Isso é ensinamento de quem? Ensinamento da besta. Mas a maioria de nós já estamos nos acostumando. Por quê? Hoje até os homens de Deus estão nesse mesmo processo. Epa, não estou julgando ninguém, estou falando daqueles sem vergonha, cara de pau, como aquele cantor que eu gosto muito das músicas dele, que já está no 6º casamento. Aquele que canta: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Canta aí: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você imagina se ele acreditasse no que ele canta? Porque eu e você podemos estar semi-endemoniados. Se nós olhamos para Jesus, nós somos libertos.
Você pode estar enjoado do cheiro do seu cônjuge. Se você consegue se fixar em Jesus, você volta atrás. Estou falando de novo, não estou julgando ninguém. Se você está no segundo casamento, você já recebeu a bênção de Deus, porque há perdão no sangue de Jesus também para quem divorciou, eu creio. Então não estou te julgando, só que você não pode admitir para o segundo, para o terceiro, para o quarto casamento, porque você vai acabar nos quintos. Isso é ensinamento da besta, tudo é relativo. Segundo, o dragão, a atuação do diabo, que age com intensidade e poder. Irmãos, o diabo existe, e ele age. O diabo não é um Zé Mané, um Zé Ruela, como a maioria quer afirmar hoje. Só que hoje ele mudou de estratégia. Hoje o diabo anda com os evangélicos, porque os evangélicos dos nossos dias são tão mundanos quanto os mundanos dos nossos dias. Então hoje não há muita diferença na prática da maioria dos cristãos evangélicos e das pessoas que acreditam em Deus, mas são mundanas. Elas não têm tempo para Deus, elas vivem tudo que elas bem quiserem. Então o primeiro fator de dificuldade é a besta, que é comandada pelo diabo, o sistema. Então o dragão, ele age com intensidade e poder. Apocalipse 12:9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que tem a capacidade, preste atenção, tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, e os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Amados, qual é o serviço do dragão? Atacar quem? Os que obedecem a Jesus. Os que não obedecem a Jesus, o Satanás não ataca. Agora ele ataca os que obedecem a Jesus, e aí a palavra diz assim: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. E o que acontece hoje? A maioria dos cristãos obedece aos seus sentimentos, obedece às circunstâncias, obedece o seu ponto de vista e não a Escritura. E o diabo foge de quem obedece à palavra de Deus. O diabo foge de quem se sujeita à vontade de Deus, não de quem faz tudo que dá na cabeça. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Terceiro fator de complicação que dificulta seguir a Jesus e mudar de vida. Esse aqui é o pior de todos: a natureza humana, a nossa miséria interior, a nossa teimosia, a nossa obstinação, nossa rebeldia, nossos medos e desconfianças. Amados, todos nós temos monstros indomáveis dentro de nós mesmos. Nossa oração mais natural é assim: Pai meu que está no céu, santificado seja o meu nome, venha o meu reino, seja feita a minha vontade na terra. Vamos falar sério, a maior parte do tempo não é mais ou menos assim? As maiores dificuldades numa família é porque todo mundo está buscando o interesse do outro, ou porque cada um quer primeiro o seu interesse, se der tempo, se sobrar para o outro? Temos receio de que a vontade de Deus seja feita, porque não podemos controlar o que Deus fará, não podemos controlar quando Deus fará, como Ele fará e qual será o resultado daquilo que Ele quer fazer. Aqui nesse altar, uma irmã já veio dizer para mim: apóstolo, eu vou largar a mão de Jesus, porque Deus demora demais para atender a gente. O Abraão levou 25 anos, o José 17, o Davi 13, e eu já estou pedindo aqui faz uns 3 meses, e até agora nada. Eu vou voltar para o terreiro de macumba, o diabo atende mais rápido. Nós estamos rindo, porque é engraçado, mas nós fazemos isso constantemente.
O pai fala, faça assim. O pai vira as costas, a mãe diz assim, não, meu filho, não é bem assim não. Seu pai está muito radical, está muito crente. O que essa mãe está dizendo? Não faça o que o seu pai falou, ele é o sacerdote da casa. Vamos fazer o que o diabo quer, vamos enganar o seu pai, ele é um trouxa. Aí depois o filho está fazendo tudo que desagrada a Deus, e a mãe quer fazer campanha de jejum e oração. Foi enganada por quem? Pela besta. E aí vai passar um tempão chorando para deixar de ser besta. A vontade de Deus requer renúncia. A vontade de Deus requer confiança. E isso é algo que nem sempre estamos dispostos a oferecer. E o evangelho do YouTube, da maioria dos pregadores de YouTube, é só: não temas, eu sou contigo, te tomo pela tua mão direita, tu és meu. Viva como um pagão, mas eu te tomo pela tua mão. É verdade isso? Não. O homem que foi usado para escrever isso, lá no começo do seu livro, ele diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Irmãos, Deus não muda, Deus jamais mudará. Nós teremos muitas surpresas quando a trombeta soar, e eu me esforço todos os dias para não ser surpreendido negativamente. O pecado dos nossos primeiros pais mancha e marca todos nós. Diga aí para o seu vizinho: não se engane, você é bem parecido com os seus pais. Somos bem parecidos. Agora, do que é que nós precisamos cuidar? Das virtudes que nós herdamos deles ou das coisas não boas? O que é que os filhos aprendem mais rápido? As virtudes, eles repetem mais rápido, ou as fraquezas e os fracassos? O que que as crianças aprendem primeiro? Orar ou falar palavrão? É a nossa maior luta contra a natureza pecaminosa. Nossa mente e nossa vontade resistem à luz e preferem as trevas. Coloca desenho bíblico para a criança assistir. Ela assiste uma vez, você coloca de novo e vai falar: já assisti esse. Agora, se for Bob Esponja, ela assiste 50 vezes o mesmo. Vê qual crente que fica até de madrugada vendo pregação, mas pornografia, meu Deus, começou, não quer parar mais. Quem está me entendendo? Então, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil ser transformado? Por causa da besta, por causa do diabo e por causa de nós mesmos. Mas há esperança para nós, amém? Então a única maneira de sairmos é a salvação que vem do poder fora da confusão na qual nós nos encontramos. A única maneira de se salvar disso é, como disse a Wendel aqui, não acreditando na força do nosso braço, mas acreditando no poder do nosso Deus. Somente pela intervenção de Deus na pessoa de Jesus, para viver e morrer na cruz em nosso favor, é possível o nosso resgate de nossa condição em defesa do pecado. E eu quero rapidamente fazer 3 perguntas para você, para a sua memória, o seu coração, a sua mente ir abrindo. Como sair da superficialidade demonstrada na figura do iceberg, onde não experimentamos uma transformação profunda? Irmãos, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, gente boa, gente que ama Deus, mas que entra ano e sai ano, vive a mesma vida. Por quê? Porque não ama Deus? Ama. Porque Deus não quer que mude? Quer. Então por quê? Por que fica só na ponta do iceberg e não consegue experimentar uma transformação profunda? Como conectar-se com Deus e crescer espiritualmente? Como mudar padrões de comportamentos do passado que estão arraigados e escondidos
nas profundezas do nosso ser. Escute, a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa são o antídoto para a espiritualidade emocionalmente doentia. Se você desenvolver saúde emocional, e nós já vamos falar como é que isso acontece, e se você desenvolver espiritualidade contemplativa, você vai estar tomando o antídoto para esse mal que acomete a maior parte da cristandade espalhada sobre a face da terra. Se você quiser uma transformação interior profunda, então vai ser necessário buscar essa saúde emocional junto com a espiritualidade contemplativa. As duas unidas dão o seguinte resultado: saúde emocional mais espiritualidade contemplativa redunda em transformação profunda. Todos nós que estamos aqui já experimentamos algum tipo de transformação, alguns um pouco mais profunda, mas a vontade de Deus é que todos nós experimentemos transformação muito profunda. Posso ouvir um amém? Amém. Transformação profunda me leva para a espiritualidade emocionalmente saudável, pessoa inabalável emocionalmente e pessoa madura espiritualmente. O tanto de gente que já tem 30 anos de vida cristã, em dúvida com alguns homens de Deus que estão surgindo aí, é impressionante. Tem algumas criaturas que se dizem de Deus e fazem coisas que Jesus nunca faria, fazem coisas que Deus não ensina a fazer, e os filhos de Deus ficam na dúvida: mas será que não é de Deus? Por quê? Imaturidade espiritual. Mas por que não cresceu na fé, se conhece Bíblia, se participou disso, se participou daquilo? Porque aquilo que aprendeu de Deus não transformou a sua saúde emocional, a sua vida emocional, e as duas precisam estar intrinsecamente juntas. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Agora, o que é a saúde emocional? Envolve principalmente em amar ao próximo, enxergando como digno de respeito, criado à imagem de Deus. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como você ama a você. Saúde emocional tem quem consegue se amar ao ponto de conseguir respeitar e amar o outro. Parece uma bobeirinha, mas quando você se ama e você ama o outro, você ama o seu pai, você não vai conseguir não estudar, você não vai conseguir enganar o seu pai, você não vai conseguir mentir para ele. Quando você se ama, você não vai conseguir enganar o seu cônjuge, porque você ama você e você quer que as pessoas te respeitem, então você vai conseguir amar e respeitar. Quem está me entendendo? Parece uma coisinha de nada, mas é o que resolve tudo. Não foi à toa que Jesus disse: ama a Deus acima de tudo, e o seu próximo como? A você mesmo. Não conseguir amar o próximo, e aquele próximo peçonhento, é sinal de imaturidade espiritual, de espiritualidade emocionalmente doentia. O mundo há de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Não há maior demonstração de espiritualidade do que conseguir respeitar aquele vizinho que no domingo de manhã coloca funk às 7 horas, coloca no último volume, e você levanta e então impõe as mãos para o lado da casa dele e diz para Deus assim: pai, eu já fui assim. Não era funk que eu ouvia Leandro e Leonardo, mas eu também já fui assim, pai, sem senso de localização. Eu já fui assim, pai, vazio. Tenha piedade dessa praga, Deus.
que me acorda todo domingo com esse horário, com essa música vazia, meu Pai. O que é isso? Espiritualidade emocionalmente saudável. Falou só a verdade, mas não amaldiçoou, abençoou. Saúde emocional envolve principalmente amar o próximo, enxergando como alguém digno de respeito, criar a imagem de Deus. Envolve o autoconhecimento. Presta atenção. Saber o que está acontecendo dentro de si mesmo. Só tem saúde emocional quem consegue se conhecer, se autoconhecer. Se autoconhecer sem entrar em desespero, se autoconhecer e isso fazer com que você corra para a presença de Deus, ou seja, a medida com que amamos e respeitamos a nós mesmos, é a medida com a qual seremos capazes de amar e respeitar os outros. Quem desconfia de todo mundo, é porque não confia nem em si mesmo. Quem acha que todo mundo não presta é porque ele mesmo não se sente prestável. Quem acha que todo mundo trai é porque o tempo todo está pensando em trair. Saúde emocional é você mesmo tendo vontades, dizer não, como disse a Lola, para a sua vontade, e dizer sim para a vontade de Deus, que é bem melhor do que a nossa. Posso ouvir um aleluia? Já compartilhei isso aqui, mas quero repetir. As pessoas falam, filho de pastor é um terror, é uma praga, e geralmente é mesmo, sabe por quê? Porque o pai é uma praga. Há exceções, mas geralmente é assim, porque a maioria dos pregadores falam uma coisa no púlpito e vive outra em casa. Estou falando bobagem? Não. Ano passado, meu filho estava lá pegando onda, está fazendo isso agora. Aliás, eu falei para minha filha, o ano que vem todo mundo vai estar comigo nas primícias. Ela já começou a chorar. Falei, calma, falta um ano ainda. Mas o rapaz saiu da praia, ele estava pegando onda. E aí estava com a roupa molhada e a moça deu uma mirada naquele lugar, sabe? Pum! Lembra do homem de 6 milhões de dólares? Que tinha olhar biônico? Quem se lembra do ciborgue? Olha, tem dinossauro aqui. E o rapaz deu aquela olhada na identidade do moço e disse para ele assim, eu gostei de você. Você não quer ir lá na minha casa? Vamos fazer alguma coisa lá? E meu filho disse assim, eu até queria ir. Eu acredito que ia ser bom, porque você é linda. Eu sei que todo mundo aqui te deseja, mas você sabia que seu corpo é sagrado? Eu já sei de uns 2 ou 3 que te pegaram aqui, e eu sei que tem mais gente querendo te pegar, mas você sabia que agora todo mundo vai querer te comer? Só que quando chegar a hora de você se casar, ninguém vai querer, porque a sua fama aqui já é de galinha. Como que um guri de 15 anos fala isso? Sendo que está chegando no auge da testosterona, no auge da vontade de fazer aquilo que só se deve fazer depois que casar. Como que você explica isso? Espiritualidade emocionalmente saudável. Eu quero ir com você, eu acho você linda, eu sei que ia ser bom, mas você sabia que seu corpo é sagrado? A saúde emocional aliada com a espiritualidade saudável nos protege do mal. Não adianta rezar, não nos deixe cair em tentação, sem ter comunhão com Deus, sem ter tempo para Deus, sem ter intimidade com Deus. Saúde emocional, quem entendeu? Espiritualidade contemplativa é encontrar Deus em toda a minha vida. Deus sempre está presente quando está ruim e quando está bom. Deus está presente quando meu pai me dá a túnica e também quando os meus irmãos me vendem. Deus está presente quando eu sou agora o que manda em tudo na casa do Potifar, como ministrou João Pedro aqui, e Ele está presente também quando eu estou na cadeia. Está escrito que Deus estava com José.
José estava com Deus. A contemplação é a linha na vertical, porque eu tenho intimidade com Deus, então eu me dou bem com quem está do meu lado, ainda que quem esteja do meu lado seja uma praga, porque eu já não sou praga mais. Então tem chance da pessoa que está do meu lado deixar de ser praga, como eu deixei de ser, porque todo mundo aqui nasceu praga. Está escrito, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A espiritualidade contemplativa faz com que eu vá em direção a Deus, e a presença de Deus, a minha intimidade com Deus perpassa as minhas emoções. O terapeuta pode te ajudar a te entender, a se entender. O terapeuta pode te ajudar a enxergar o que Deus tem para você, mas você só vai chegar lá se você quiser mergulhar no Deus acerca de quem a maioria dos cristãos estão fugindo, porque a maioria das pessoas tem medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus pode não ser aquilo que eu quero para mim. O que é espiritualidade contemplativa? É a maneira como vemos a Deus e a partir dele como vemos e tratamos as pessoas. É a maneira como nós vemos a nós mesmos. Estou tentando lembrar o versículo de Filipenses 2, onde está escrito que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Lá está escrito que nós devemos imitar Jesus e considerar todas as pessoas superiores a nós mesmas. Agora, pasme o que eu vou dizer para você. O Deus Criador dos céus e da terra nos considera como se fôssemos superior a Ele. Isso é heresia, apóstolo? Não é. Como é que Deus deixa você e eu fazermos tantas escolhas erradas? É claro que isso que eu estou falando é entre aspas. Se Deus te respeita, me respeita, nos respeita, como é que nós não conseguimos nos respeitar e respeitar o outro? Quem está me entendendo? Isso é sinal de que as minhas emoções e a minha espiritualidade ainda não está no lugar que Deus quer que esteja. Ou seja, a desarmonia entre estar com Deus e trabalhar para Deus vai redundar numa vida desequilibrada e fora do centro da vontade de Deus. Trabalhar para Deus sem estar com Deus vai redundar no que nós vemos aí, um mundo de gente reclamando. E o Satanás usa isso, irmãos. Está cheio de gente que diz que não quer saber de igreja, que não quer saber de Deus, por causa do que aconteceu quando eles fizeram alguma coisa para Deus. Mas por que essas pessoas ficaram assim? Porque elas trabalharam para Deus sem estarem em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Porque quando há harmonia entre estar com Deus e trabalhar para Deus, o resultado é uma vida equilibrada, prazerosa, no centro da vontade de Deus, porque trabalhar para Deus dá mais alegria do que tristeza. Quem concorda comigo, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Eu, pelo menos, tenho mais alegria do que tristeza. Luta tem, todo dia. Dificuldade tem, todo dia, mas todo dia também tem milagre e alegria. Porque o nosso Deus não muda. Então vamos ver 3 presentes que Deus nos dá. Esses nós recebemos quando há harmonia entre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Quando há harmonia no respeito que eu tenho por mim, por isso eu pratico os princípios de Deus e eu trato as pessoas como Deus me trata. E quando eu priorizo agradar a Deus e a intimidade com Deus acima de todas as coisas. Primeiro, o dom de desacelerar. Nós vivemos muito ocupados, presos ao ativismo. Nosso serviço para Deus deve ser nossa força principal, mas se torna nossa maior fraqueza, quando por causa do serviço para Deus,
não prestamos mais atenção a Deus. Eu trabalho tanto para Deus que eu não tenho tempo para Deus. E Deus, Ele nos concede o dom de desacelerarmos. Nós estamos ativos demais. Pasme você, tem mais gente com a alma complicada por trabalhar demais para Deus sem ter vida com Deus, do que gente que não está trabalhando para Deus e também está com a sensação de vazio. Graças a Deus. Não pense que o Evangelho cresceu tanto no Brasil por causa das celebridades do YouTube. Era por causa daqueles que deram a sua vida, que pagaram um preço, mas que se esqueceram de dar o tempo de qualidade que eles precisam dar para Deus. Quem me entendeu? Mas Deus não quer que ninguém se dedique para Ele como deve se dedicar e termine todo lascado. Qual é a prova disso? Quando Elias ficou no estado de burnout, ou de burnout, ele estava totalmente mal. O que Deus fez? Mandou um anjo levar para ele água mineral do rio da vida e pão amassado pelas mãos do Altíssimo. Deus jamais despreza os seus fiéis, mas os fiéis têm a responsabilidade de administrar a vida que Deus confiou a cada um. Posso ouvir um amém? A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa juntas são poderosas o suficiente para nos desacelerar. Maria e Marta representam duas abordagens da vida cristã. Preste atenção. Marta é a do círculo das atividades. Marta é quem enfatiza o fazer, é quem enfatiza o trabalho para Jesus. Maria é do círculo contemplativo e enfatiza o estar com Jesus, ter tempo com Deus. A vida ativa no mundo para Deus somente pode fluir de maneira adequada de uma vida com Deus, ou seja, trabalhar para Deus e abençoar o mundo só é possível a partir de um relacionamento ativo com Ele. Sendo assim, nós precisamos buscar o equilíbrio de Marta e Maria em nossa vida, uma combinação de atividade para Deus e contemplação de Deus. Irmãos, eu tenho convicção de que a maioria do povo que congrega nessa casa de oração não anda no pecado, não anda fazendo coisa errada, mas mesmo ouvindo quase todo o culto, que nós precisamos ler a Bíblia, orar e jejuar, boa parte de nós fazemos isso lá de vez em quando. Quem concorda comigo, dá um sinal por misericórdia e bondade. Ou seja, nós estamos mais para Marta do que para Maria, e amamos a Deus, e Deus nos ama, então precisamos buscar esse equilíbrio, estando parados como Maria, sentados aos pés de Jesus, ou ativos como Marta, cuidando das tarefas do dia. Nossa meta é amar a Deus com todo o nosso ser, estando plenamente conscientes de Deus na nossa vida diária. Eu vou trabalhar para Deus? Vou sim, mas eu também vou buscar a Deus com a mesma força. Posso ouvir um amém? As pessoas são diferentes, e ainda que tenham uma combinação diferente de atividades e contemplação, todos precisam desacelerar e deixar as preocupações e cuidados da vida de lado, para que a vida de Deus não morra em nós. Todos temos que pagar as contas, todos temos que cumprir nossas responsabilidades, mas só correr atrás dessas coisas nos priva de experimentar a promessa de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Todo mundo conhece isso, mas pouca gente pratica, por isso quase ninguém usufrui. Algumas coisas terão que melhorar, que serem melhor avaliadas e passar cada coisa para o seu devido lugar. Ou seja, só ouvir pregação, só entender a pregação, sem a decisão de praticar, não vai mudar nada. Deus nos dá o dom de desacelerar. Quem quer esse dom para você? Deus quer te ajudar a acreditar que passar 1 hora por dia buscando a Deus não é perda de tempo. Que para muitos, orar 1 hora por dia é perda de tempo.
E pasme você, tem gente que expulsa o demônio, cura os enfermos, opera sinais, prodígios e maravilhas e não tem vida de oração. Teve um tempo, quando nós estávamos lá na Cabeça de Boi, que veio um cidadão fazer uma campanha na nossa igreja, me convenceram. O sujeito se chamava Davi. Irmãos, impressionante. O cidadão fazia seio crescer. Você imagina que poder? Tatuagem desaparecer. E ele e a mulher dele ficaram 3 dias na nossa casa. Parecia 2 capetas. Eles brigavam o dia inteiro. Eles tinham 2 filhos. Eu não os vi orando uma vez sequer. Mas quando o cidadão chegava na casa de oração, ele se transformava. Ele virava um santo. E era impressionante. E os sinais que o cidadão operava eram mais impressionantes ainda. O que entrou de dinheiro naqueles dias foi assustador. Eu sei que na hora de contar o dinheiro, já deu um quebra-pau, porque o combinado lá entre os que trouxeram o rapaz é que 50% para ele e 50% para a igreja. Eu sei que começou aquele quebra-pau, e um dos pastores que me levou lá para outra cidade para conhecer o cidadão, e eu falei, eu quero tanto. E eu falei, eu não quero 1 centavo desse dinheiro. Fica tudo para o sujeito que tem direito a 50%, e você pega tudo para você. É impressionante como o engano pode nos pegar e nós nem nos damos conta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O povo de Israel no Antigo Testamento abandonava Deus para buscar qual Deus? Qual falso Deus? Qual era o nome do principal Deus que o povo de Israel buscava? Baal. E qual o Deus que o povo de Deus hoje está buscando? Qual o nome dele hoje? Mamon. Tudo na igreja evangélica hoje custa dinheiro. E está todo mundo aceitando. Tudo normal. Tudo você tem que pagar. Está pior do que o catolicismo medieval. Quem está me entendendo? Mas a gente vai achando que é tudo normal. Sabe por quê? Espiritualidade emocionalmente doentia. A igreja de Deus está doente, mas nós vamos ficar completamente curados. Posso ouvir um amém? O segundo dom é o dom de se firmar no amor de Deus. O cristianismo não consiste, preste atenção, em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca insaciável de Deus por nós. Deus vem atrás de mim, atrás de você, ao ponto de morrer numa cruz por nós, para que pudéssemos nos tornar seus amigos. O mundo e o nosso passado querem nos condenar e nos fazer acreditar nas vozes da cultura e da nossa família. E as vozes da cultura e da família dizem o seguinte: eu sou um erro, eu sou um fardo, eu sou um estúpido, eu sou um inútil, eu não posso cometer erros, preciso ser aceito pelas pessoas, não tenho o direito de sentir alegria e prazer, nem de dizer o que penso ou sinto, porque eu sou avaliado pela minha produtividade e não por quem eu sou. Eu pergunto, você consegue discernir isso dentro de você, sim ou não? Faz parte da nossa cultura. Você vai dar um presente para alguém, se você só tem para comprar da loja de R$1,99, qual que é a sua sensação? O presente está muito mais na atitude do que no valor, sim ou não? Mas hoje a coisa está tão forte, que se você não puder dar um presente melhor do que o do fulano, você já se sente inferior, porque o fulano deu aquele presente, você vai dar esse presente. Ou seja, nós só valemos o que nós temos e o que nós podemos dar, não quem nós somos. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Preste bem atenção nisso, eu já estou caminhando para o final. Não trabalhamos para Deus, para sermos amados e aceitos por Deus, porque já somos. Pela fé em Jesus,
plenamente amados e aceitos por Ele. Somos servos de Deus, mas mais ainda, somos filhos e filhas, e podemos desfrutar todos os privilégios do nosso Pai Celestial. Diga para o seu vizinho: você só pode trabalhar, porque você já é filho. Não é o trabalho que te valoriza, quem te valoriza é a paternidade de Deus. Você e eu podemos trabalhar para o nosso Pai, porque Ele nos quis como filhos, e como Ele é um Pai que trabalha, todos nós temos o direito de trabalhar para Ele, mas o nosso serviço não nos faz mais amados, o nosso serviço nos aprova, porque mostra que nós queremos imitar o nosso Pai. Quem me entendeu? A saúde emocional nos posiciona para contemplarmos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Quando você se torna emocionalmente saudável, quando você consegue se aceitar, quando você se olha sem tanta cobrança e acusação, você então vai conseguir começar a entender o amor de Deus, porque o Espírito de Deus não cobra, não oprime, ele convence. A cobrança, a opressão é coisa da besta, é coisa do dragão, é coisa da natureza pecaminosa. A saúde emocional nos posiciona para contemplarmos a largura daquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Diga para o seu vizinho: você já tem uma identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Filho de Deus, filha de Deus. A Wendy disse aqui que os títulos delas todos não é o que faz ela ter valor, porque ela já é só filha. Filha de quem? Filha de Deus. Irmãos, isso parece bobeirinha, mas é a única maneira de você ter saúde emocional, é se você entender de quem você é filho, de quem você é filha, quem é o seu pai. A nossa verdadeira identidade reconhece que somos profundamente amados por Deus. E para reconhecer esse amor, nós precisamos ter tempo para estar na presença de Deus. A saúde emocional nos permite redescobrir a misericórdia de Deus no Evangelho. Diga para o seu vizinho: você não é uma máquina, eu não sou uma máquina, nós somos seres humanos. Deus quer cuidar de nós e nos usar para cuidar uns dos outros. Abrir-se para o amor de Deus é permitir que caiam os muros de defesa construídos para manter as pessoas afastadas de nós. Quantos aqui têm dificuldade de sentar com alguém e falar de si mesmo? Falar da vida? Diga para o seu irmão: isso vai acabar na sua vida. A espiritualidade contemplativa nos move para um relacionamento mais maduro com Deus. Passamos a falar para Deus, falar com Deus, ao invés de só falar para Deus. Quando eu falo para Deus, eu só quero. Quando eu falo com Deus, eu também quero ouvi-lo. Quando eu falo com Deus, eu quero desfrutar da sua presença. E eu não o busco só na hora do desespero. Eu preciso ter comunhão com Ele todos os dias. Dom de desacelerar, dom de se deixar amar e o dom de se libertar das ilusões. Quem está me acompanhando? Quem já não aguenta mais? Dom de desacelerar, dom de se deixar amar por Deus e dom de se libertar das ilusões. Preste atenção nisso. Temos muitas ilusões e uma delas é achar que algo menos que Deus tem a capacidade de nos satisfazer. E nós tentamos achar satisfação em tantas coisas e descobrimos que não achamos em nada. Só há um lugar onde de fato e de verdade nós podemos ir além.
A espiritualidade contemplativa e a saúde emocional revelam que todas essas coisas são boas. Tudo que Deus criou é bom, mas limitadas para nos satisfazer. Eu me liberto para viver a verdade, quando eu paro de fingir para mim mesmo, para os outros e para Deus sobre o que verdadeiramente está acontecendo dentro de mim. Quando eu paro de fingir e eu consigo me enxergar e eu consigo me abrir, então está chegando a hora de eu me tornar alguém totalmente liberto. Eu me liberto ao escolher viver a vida especial que Deus me concedeu. Não vivo mais a mentira da vida ou da jornada da outra pessoa. Você conhece gente assim? Não, o meu sonho é ser que nem o Brad Pitt é. O meu sonho é ter a boca da Angelina Jolie. Dá para dar uma melhorada, mas não pode ser porque você quer ser o outro, porque você não vai conseguir ser o outro nunca, porque você é você. Eu me liberto ao reconhecer meu quebrantamento e as minhas vulnerabilidades, ao invés de tentar encobri-las. Eu achei tremenda a saudação do William. O sujeito vem trazer uma palavra de saudação e começa dizendo que ontem ele estava estranho, e ele descobriu que ele estava com medo. Está com medo hoje? Não. Quem está entendendo? Eu me liberto quando eu redescubro a misericórdia e a graça de Deus. Eu me liberto da necessidade de me prender às realizações, coisas ou aprovações das pessoas para me sentir bem. A maior escravidão, irmãos, é o tempo todo querer que as pessoas nos aprovem. É o tempo todo querer que o outro diga que ficou bom, que o outro diga que eu estou lindo, que o outro diga que eu estou maravilhoso, que o outro diga que eu sou o centro do universo. Essa é uma das coisas mais difíceis para o ser humano nos nossos dias, porque tudo aponta para a comparação de um com o outro, sim ou não? Então o marido que eu tenho não é esse que eu queria ter, porque eu queria ter aquele outro. A mulher que eu tenho, o carro que eu tenho, a igreja que eu tenho, o pastor que eu tenho, tudo que eu tenho não serve. Eu quero o que o outro tem. Isso é obra da besta. Vamos terminar. Um modelo na Bíblia de espiritualidade contemplativa. Quem quer chutar quem é? Um modelo de alguém que errou, que pecou, que olhou para si, que conseguiu se estabilizar em Deus, se relacionar bem com as pessoas, sem mais pisar no tomate. Quem quer dizer? Davi. Davi é um modelo de saúde emocional e de integração contemplativa, porque a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa queima o que é falso e irreal e nos liberta para vivermos a verdade de Jesus. Hoje está todo mundo correndo atrás daquilo que a maioria nem consegue ter. Um exemplo, eu acredito que todo mundo aqui saiba que a maioria das fotos do Instagram nem são verdadeiras. Aparece gente lá num carro maravilhoso, num lugar maravilhoso, e aquilo nem é o lugar que ela está, é um fundo que foi colocado. Quem sabe disso? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e ele serve de modelo ao integrar uma plena vida emocional com uma profunda vida contemplativa. Meu irmão e minha irmã, olha o absurdo. Quando é que você vai ter saúde emocional? Quando você conseguir se aceitar. Quando você conseguir se aceitar, se valorizar e ao mesmo tempo aceitar e respeitar o outro, porque respeito é valorização. Você vai ter saúde emocional. Quando é que você vai amadurecer espiritualmente? Quando você der tempo de qualidade para Deus. Você pode passar o dia inteiro se lamentando do seu sofrimento, da sua tristeza, ou o dia inteiro adorando as suas conquistas. Isso não tem nada a ver com dar tempo de qualidade para Deus. E é muito fácil
os filhos de Deus se perderem nas bênçãos de Deus. E é muito fácil os filhos de Deus se perderem nos sofrimentos permitidos por Deus. O Senhor quer nos levar para o lugar da cura. E o caminho para a cura e a transformação de nossa vida espiritual em Cristo está na saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Você precisa aceitar que você é do jeito que é, porque quem é que foi que te criou assim? Deus. E do jeito que Deus me criou, eu tenho muito valor. E se eu tenho valor do jeito que Deus me criou, o outro também tem valor, porque Deus o criou assim. E se Deus pode me transformar, Deus pode também transformar o outro, não para que ele seja como eu quero que ele seja, mas para que ele seja quem Deus quer que ele seja. Se Davi conseguiu escrever 100 e poucos salmos, tendo errado do jeito que errou, pecado do jeito que pecou, eu também sou capaz de desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Fique de pé. A cura emocional e a saúde também espiritual passa por essa busca de respeitar a si mesmo, respeitar o próximo e buscar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. Amanhã nós vamos falar sobre você ser o você. Você se tornar você. Então você tem que sair daqui hoje com qual consciência, com qual mensagem gravada na sua mente? Eu sou quem eu sou porque Deus me criou assim. Preciso me amar e me respeitar. Se eu conseguir me amar, me respeitar e me aceitar, eu vou conseguir amar, aceitar e respeitar o próximo. Sei que a minha vida é muito ocupada, mas Deus me deu o dom de desacelerar. Eu não preciso produzir tanto. E ainda que eu não produza tanto, eu sou amado por Deus. E porque eu sou amado por Deus, eu vou buscá-lo acima de todas as coisas, porque ninguém me ama como Ele me ama. Amém? Faça assim com as suas mãos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, porque o Senhor nos criou para nos relacionarmos bem contigo e uns com os outros. Obrigado, Deus, porque a saúde para nossas emoções não está nas coisas desse mundo, mas em nós mesmos, em nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga, em nos respeitarmos como o Senhor nos respeita. Obrigado, Pai, porque para nos darmos bem uns com os outros, primeiro precisamos estar bem conosco mesmos. E exaltado seja o teu nome, porque ainda que isso pareça impossível, se nós olharmos primeiro para Ti, se nós buscarmos primeiro ao Senhor, é promessa da Tua palavra, Deus, que nós vamos ficar com a melhor parte, como aconteceu com Maria. Por isso nessa noite, Deus, eu suplico que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs que aqui estão a aceitarem, a entenderem e a guardarem no coração essa máxima absoluta, que nós podemos sim usufruir de todas as coisas boas que estão na terra, mas nenhuma delas é capaz de nos satisfazer, porque só no Senhor há plena satisfação para as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, coloque no coração dos meus irmãos a força, a coragem, a perseverança para não parar no meio do processo, para terem a ousadia de amanhã estarem aqui para nós falarmos sobre cada um de nós nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que o fogo do céu venha sobre cada vida que aqui está, para queimar, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, toda visão distorcida de si mesmo. Ó Deus, que os meus irmãos e irmãs rejeitem toda acusação, porque ela não vem do Senhor, que toda mentira de rejeição, de incapacidade, ó Pai, de imprestabilidade seja queimada, que cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, creiam de todo o coração que são seres únicos, criados à Tua imagem e à Tua semelhança. No nome de Jesus de Nazaré, Pai, leva-nos ao entendimento absoluto,
de que Jesus inaugurou para cada um de nós e para todos nós um novo, um vivo, um santo caminho, através do qual todos os dias podemos chegar na sala do trono. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos guardados para os nossos lares ou para onde foi estabelecido que iríamos. Leva-nos, ó Pai, para casa com essa convicção de que é chegado um tempo de usufruirmos de uma saúde emocional e de uma espiritualidade tão madura, que nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, cada um de nós será um instrumento poderoso nas tuas mãos, para destruir os sofismas, as fortalezas e todo o engano das trevas, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Se você se sentir à vontade, dê pelo menos um abraço e diga para o seu irmão: até amanhã, com a graça de Deus.